aí, meus amigos, beleza? Professor Otávio na área de novo. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre estruturas condicionais, meus amigos. Bem, a gente começou falando que no JavaScript a gente consegue fazer atribuições, ou seja, eu consigo fazer operações aritméticas. Então a gente consegue chegar aqui e criar um var x é igual a 1 mais 1 mais 2 aqui no caso, né? E ele vai colocar aqui numa variável x o valor 3. Mas vamos pensar o seguinte, eu além de estruturas de atribuição, ou seja, de colocar coisas na memória e fazer processamentos aritméticos, uma das coisas que a gente mais faz na computação, se vocês pararem para pensar, são condições, né? Por quê? Porque, raciocina assim, a gente fez uma função para calcular o IMC. Mas vamos supor que, na verdade, eu não deva calcular o IMC, o índice de massa corporal. Vamos supor que eu preciso vir aqui e falar em qual faixa de IMC que uma determinada pessoa se encontra. Então, olha só que bacana, ó. Se eu tiver uma faixa aqui, se eu tiver um IMC abaixo de 18,5, eu estou abaixo do peso. Se eu tiver um IMC acima de 40, eu estou aqui em obesidade mórbida, pessoal. Então, ó, a gente tem aqui diversas imagens interessantes que a gente pode usar como padrão, mas beleza, a gente aprendeu como fazer a função para retornar qual é o IMC. Agora, como é que eu faço a função para dizer qual é a faixa na qual eu me encontro considerando o meu IMC? Vamos supor que meu objetivo não era ter uma função que retornasse propriamente dito o IMC, mas sim qual é a faixa, ou o IMC e a faixa. Então tudo vai depender da sua aplicação, né? Imagina que você está fazendo um aplicativo móvel, e no aplicativo móvel você pega lá as informações da pessoa ao longo do tempo e calcula o IMC, mas você também precisa calcular qual é a faixa. Como é que nós faríamos para dizer qual é a faixa de peso em que uma determinada pessoa está, a faixa de IMC, quer dizer, né? Bem, aí nós precisaríamos fazer condições, e a gente já sabe intuitivamente que o JavaScript pode permitir que nós façamos essas condições, até porque o JavaScript ele simplesmente vai usar, pessoal, a estrutura que está aqui no processador. E o processador ele faz operações aritméticas e faz operações lógicas. E o que é uma operação lógica? Uma operação lógica é uma operação que retorna verdadeiro ou falso, que é o valor que a gente chama de valor booleano, né, que é fazendo menção ao matemático e à álgebra de Boole. Então eu poderia colocar aqui, ó, IMC é maior que 10. Olha lá, ó, a gente já tinha calculado o IMC, lembra? 24,8. Então o que retornou? Se eu fizer IMC é maior ou igual que 10, vou botar juntinho maior ou igual aqui, que é o operador, olha lá, ele me retorna verdadeiro. Então, isso é uma operação booleana, isso é uma operação lógica. E o próprio JavaScript, assim como qualquer outra linguagem de programação, ele possui estruturas que me permitem avaliar condições. Então, além de estruturas para fazer atribuições, que são as famosas estruturas de atribuição, nós também temos estruturas para fazer condições. Eu vou até pintar esse carinha aqui de uma corzinha diferente, ó. Pintar de verdinho, tá? Só para a gente diferenciar. Então o JavaScript ele me permite fazer atribuições e me permite também fazer condições, beleza, pessoal? Isso dentro ou fora de funções. Por quê? Porque aí, lá no JavaScript, eu tenho uma estrutura condicional, que muitas pessoas vão saber, inclusive, intuitivamente. Quem já mexeu aí com Excel, quem mexeu com qualquer outro programa que trabalha com condições, sabe que existe uma palavrinha reservada lá do inglês, chamada if. Olha que legal. E aí, o bloco if, a condição if, ele faz o seguinte, ó, eu abro parênteses e escrevo aqui a condição. Se a condição for verdadeira, eu executo o primeiro bloco. Se não, eu coloco a palavrinha else. Olá. E aqui eu crio a nossa condição. Então, o que nós poderíamos fazer? If, condição. Se eu colocar aqui if IMC
maior que 30, eu poderia colocar aqui vamos escrever um console.log, ou posso colocar inclusive um alert dizendo você está obeso. Ou simplesmente vamos falar aqui, atenção ao seu IMC. Se não, o else, ou seja, eu vou entrar dentro do bloco else, eu vou dar um alert dizendo está tudo ok. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, no próprio console eu já estou usando uma variável que a gente calculou em aulas anteriores, que é o IMC, e agora se eu der Enter, ó, o que ele me dá? Ali a informação está tudo ok. Por quê? O nosso IMC calculado aqui, ó, no console IMC está 24.80. Então o que ele faz? 24.80, que é o valor da variável IMC, é maior do que 30? Isso é verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, ele entra no bloco aqui do if. Se for falso, ele entra no bloco do else. E a gente tem aqui um alert, está tudo ok, que foi exatamente o que aconteceu quando a gente executou o bloco. Olha que bacana. E aí eu começo a conseguir fazer comparações, fazer ali estruturas que me permitem seguir fluxos alternativos da minha aplicação. Então, o que acontece? Se a gente estivesse pensando do ponto de vista de um fluxograma, eu teria mais ou menos isso aqui, né? E é bem bacana falar isso, porque às vezes, antes de a gente começar a resolver as coisas e levar lá para o código, que muitas vezes fazem isso equivocadamente, às vezes é interessante modelar o problema, pegar aqui e escrever o algoritmo numa linguagem um pouco mais processual, um pouco mais de modelagem. Então eu posso vir aqui e falar, ó, IMC é maior que 30, ou maior ou igual a 30, olha, observem como que a gente se aproxima da linguagem matemática, né? Então, ó, o IMC é maior ou igual a 30, se isso aqui for verdadeiro, o que acontece? Eu vou rodar um processo aqui, ó, vou vir aqui e vou falar acima do peso. Então, eu trago esse cara para cá, escrevo aqui a palavrinha sim, ou se eu quiser manter, eu posso escrever true. Se isso for verdadeiro, acima do peso. Se não, né, ó, se não, eu posso chegar aqui e falar tudo ok. Show de bola, ó. E aqui a gente cria as nossas estruturas condicionais. E é por isso, inclusive eu disse isso em aulas lá atrás, né, que a gente tem nativamente aqui no processador a capacidade de avaliar expressões booleanas, expressões lógicas, porque isso é muito poderoso. Agora eu posso fazer comparações e a partir dessas comparações eu posso tomar decisões, beleza? Claro que isso não resolve o nosso problema do IMC, né, pessoal? Porque se a gente for avaliar aqui o site que a gente usou, né, as páginas que a gente usou, eu não tenho só duas faixas de IMC, mas aí eu poderia fazer o que nós chamamos de alinhamento de condições, ou seja, aqui no nosso código eu poderia fazer algo do tipo assim, ó. Eu poderia criar a função IMC, ó, tá aí, ó, passando o peso e a altura. E ao invés de retornar o IMC, igual nós fizemos aqui, ó, eu poderia fazer assim, ó, if IMC. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a primeira faixa, que é o 18,5, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, se o IMC for menor ou igual que 18,5, o que eu vou fazer? Eu preciso dizer que a pessoa está abaixo do peso, né? Então ela está aqui, ó, abaixo do peso. Então eu vou simplesmente dar um alert colocando a pessoa está abaixo do peso. Olha que bacana. Vou colocar aqui uma exclamação. Beleza. Agora, vamos redesenhar isso aqui, né? Vamos colocar o IMC aqui, então, menor ou igual que 18,5. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou colocar o verdadeiro aqui, tá? Para mudar um pouquinho e ficar mais organizado. Se isso for verdadeiro, eu vou colocar abaixo do peso. Agora, se isso for falso, que foi o que nós tínhamos
avaliado, o que nós podemos avaliar ali, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar fazer uma nova condição. Então, eu vou precisar fazer uma nova avaliação aqui. Ó. Eu vou ter uma nova condição dizendo o seguinte, beleza, se ele não é menor que 18,5, ou seja, isso é falso, eu vou avaliar o seguinte, eu vou avaliar agora se ele está entre 18,6 e 24,9. Então aqui, pessoal, eu precisaria fazer inclusive o que nós chamamos de uma conjunção lógica. Olha que legal. Else, vou dar o else e vou fazer o alinhamento da nossa função, if. Ou seja, se o IMC for maior do que 18,5, ou seja, ele não é nem menor ou igual, mas ele está entre 18,5 e aqui eu vou usar um operador do JavaScript, que é o e comercial dobrado. Ó. Esse e comercial é a palavrinha AND. Né? Lembram ali da conjunção lógica, onde duas condições precisam ser verdadeiras para que o conjunto delas seja verdadeiro? Então eu vou falar, ó, se o IMC for maior que 18,5 e o IMC tem que ser menor ou igual, qual é a outra faixa? Vamos ver aqui, ó, 24,9. Vamos lá, ó, que 24,9. O que vai acontecer? Vou colocar um novo bloco, abro e fecho chaves, e vou dar um alert. O seu peso está normal. Olha que legal. Então, eu avaliei se ele é menor ou igual que 18,5. Se não for, eu avaliei se ele é maior que 18,5 e menor ou igual que 24,9. Então, eu vou botar aqui, ó, maior que 18,5 e vou botar um E grandão aqui, ó. Vou botar um AND. AND menor IMC menor ou igual que 24,9. Ou seja, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Isso é verdadeiro? Então, vou colocar, se isso for verdadeiro, eu vou colocar aqui no meu fluxograma, ó, que isso aqui, que a pessoa está agora com peso normal. Então, peso normal. Tá? E se nós formos para o falso? Aí eu preciso fazer uma nova condição. Else if. Se o IMC agora for maior que 24,9 e o IMC é menor ou igual, vamos avaliar qual é a próxima faixa, que é o 29,9. Vamos lá, ó. 29,9. Beleza? O que vai acontecer? Vou dar um alert agora, ó. Alert. E vou escrever que a pessoa está em sobrepeso. Você está em sobrepeso. Beleza? Então a gente tem mais um condicional aqui. Eu não vou ficar desenhando, mas é para vocês terem ideia de como é importante a gente fazer a modelagem, né? Eu entender o problema, eu entender as faixas. E aí, para a galera que fala que não vale a pena estudar lógica, não vale a pena estudar os conceitos básicos da matemática, tá aí porque que a gente precisa entender um pouco de lógica, a gente precisa formalizar isso. Porque a gente vai usar bastante nas expressões que a gente precisa para programar. Otávio, mas eu não estou programando com JavaScript, eu estou programando com Bubbles, eu estou programando com a plataforma do Power Apps da Microsoft, que é low code. Pessoal, não interessa com o que vocês estão programando. O que eu posso dizer para vocês com certeza é que vocês vão precisar entender o conceito de condições e de conjunções ou de disjunções, né, que é o e o ou lógicos, para que vocês possam trabalhar com condições aí nos projetos de vocês. Então, para a gente continuar e finalizar, já que essa aula está se estendendo um pouquinho mais, vamos fazer aqui as próximas condições, ou seja, que seriam se o IMC for maior que 29,0 e o IMC for menor ou igual, que é a outra faixa, né, ó, que vou colocar aqui é 29,9, aqui eu botei ponto 0, mas vai até 34,9. Então vou colocar aqui 29,9, 29,9 e vai até 34,9.
9. E essa faixa vai ser a faixa que eu vou botar num bloco, ó, alert, ó. E aqui a gente vai colocar na faixa de obesidade 1. Vou colocar aqui, ó. Você está na faixa de obesidade 1. Vou botar aqui um grego, né? Romano, na verdade. E vou colocar aqui certinho e vamos fazer a próxima, else if, né, ó. E qual que vai ser a minha condição? Se o IMC for maior que 34.9 e o IMC for menor, e aí vamos chegar aqui, ó, vai até 39.9, né, ó. 39.9. Ele está na obesidade 2. Então vou colocar aqui, ó, alerte, você está na faixa de obesidade 2, beleza? E por fim, se ele estiver com mais de 40, eu posso colocar dentro do else. Ou seja, o que é o else? Se ele não atendeu nenhuma dessas requisições aqui, nenhuma dessas condições, ele vai entrar no else, que é a faixa de obesidade 3. Vou copiar aqui e vou colar para falar que ele está em obesidade 3. Olha que bacana, pessoal. Se eu der Enter aqui agora, limpar e falar aqui que eu quero calcular o IMC V2, que é a função que a gente quer, passando o meu peso, 110 kg, e a minha altura, ó, 1,83, o que a gente vai ter? Ele vai falar que eu estou na faixa de obesidade 1. Inclusive, a gente fez isso aí nas últimas aulas, a gente fez esse cálculo para a gente ver, mas está funcionando bacaninha com estruturas condicionais. Beleza, pessoal? Estruturas condicionais são estruturas que vocês vão usar a vida toda aí na computação, não só na computação, em qualquer área do conhecimento vocês vão utilizar. Eu espero que vocês tenham entendido legal. Se vocês não entenderam, né? Deixem aí o comentário de vocês, tá? Para a gente poder debater, para a gente poder tentar tirar as dúvidas de vocês. Não deixem as dúvidas se acumularem. Programem e aí nos nossos próximos vídeos a gente vai fazer mais alguns exercícios para praticar esses conceitos relacionados a condições. Se vocês estão gostando aí dos vídeos, galera, não posso deixar de pedir para vocês seguirem o canal, deixem o joinha e qualquer coisa publiquem aí nos comentários. Um abração para vocês e até a próxima aula. Valeu!